A psicóloga ensinou a paciente negra que o silêncio salva e revela 7 verdades ocultas. A sala estava quase escura, iluminada apenas por uma luz suave que não ofuscava os olhos. O cheiro de café fresco pairava no ar, mas a tensão era palpável. Clara acolheu Laís com um sorriso, mas a expressão da jovem era de desespero, um misto de ansiedade e expectativa. A fama de Clara na cidade não era em vão, conhecida por sua escuta atenta e suas perguntas incisivas. Ela parecia ter um dom para desvelar segredos escondidos dentro de cada alma. Mas em meio às suas credenciais e à poça de compaixão, havia um eco de sombras que ela mesma não ousava encarar. Às vezes o silêncio fala mais que palavras, sussurrou Clara enquanto observava Laís, os olhos grandes e cheios de lágrimas. A jovem, sem saber, trouxe consigo um peso que se refletia na posição de seus ombros, curvados como se carregasse montanhas nas costas. Ela lutava contra demônios invisíveis, a pressão da família, a expectativa. A sala, que deveria ser um espaço de cura, tornou-se um reduto de desafios mútuos. Conforme os dias se passavam, cada sessão se tornava um campo de batalha entre a dor e a proteção que Clara havia construído ao longo dos anos. O silêncio, esse espaço entre as palavras, começou a se transformar em algo poderoso, como uma espada com 2 gumes. Clara sabia que no silêncio, Laís estava encontrando uma forma de resistência, mas também um caminho tortuoso de autovalorização. A cada nova revelação, Clara percebia o cansaço dos julgamentos que a jovem suportava. A expectativa dos outros parecia uma teia de aranha, presa ao seu corpo. A tensão subia quando Laís se preparava para um confronto decisivo com a família. Quando ela falou sobre isso, o olhar de Clara se perdeu por um momento, lembrando-se da sua própria verdade sufocada. Uma luta interna começou a crescer, fazendo seu coração acelerar. O que aconteceria se Clara compartilhasse sua própria dor? A conexão parecia se intensiar. O que deveria ser um porto seguro revelava-se um terreno instável. Clara tinha que decidir: revelar suas feridas ou permanecer distante, atrás das paredes que a protegiam, mas que também a isolavam. O silêncio, que antes era um abrigo, agora se tornava um grito por ajuda. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar na sala estava pesado, quase sufocante. Clara sentia seu coração pulsar desenfreadamente. A decisão já estava na ponta da língua, mas a voz dela parecia presa na garganta. Laís, com os olhos vermelhos e úmidos, aguardava a resposta que Clara não sabia se tinha coragem de dar. O silêncio pesava entre elas como um manto sufocante. Foi quando o celular de Laís começou a tocar, violentamente quebrando a tensão que havia se instalado. Ela olhou rapidamente para a tela e seu rosto se transformou em um espectro de pânico. Era sua mãe. "Desculpe", murmurou, hesitante em atender, mas o toque insistente parecia exigir uma resposta. Clara viu o braço da jovem tremer enquanto ela hesitava entre a ligação e o peso da conversa que ainda não havia acontecido. Laís atendeu e a voz da mãe ecoou pela sala, aguda e preocupada. "Onde você está? Não podemos mais esperar. É hora de voltarmos para casa." Ponto. A resposta da filha foi baixa, mal audível.
O tom da conversa mudava rapidamente, virando uma disputa em vez de um diálogo. Clara podia sentir a adrenalina crescer no ar. Ela não queria, mas seu instinto a impelia a intervir. Laís, você não precisa ir se não quiser. Essa é a sua decisão, disse, tentando reforçar a autonomia da jovem. Mas Laís já estava perdida no mar de expectativas. Precisamos conversar sobre a sua saúde e o que está acontecendo agora, dizia a mãe, desatualizada e insistente. A voz dela destacava a urgência e a pressão. Clara viu os dedos de Laís se contorcerem, visivelmente ansiosos. Era como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Então, num instante, o tom mudaria, não apenas para Laís, mas para Clara também. Um grito atravessou a sala. Seu nome não é Laís. O som foi como um tiro, cortante e assustador. Laís se congelou, os olhos arregalados. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem era aquela mulher? O que tinha acontecido com a jovem diante dela? Do que você está falando? Laís perguntou, a voz trêmula. Clara não conseguia desviar o olhar, e naquele momento tudo parecia girar. A presença da mãe, o olhar de Laís, tudo estava desmoronando. O que estava se desenrolando? O que mais estava escondido sob a superfície calma? Seu nome? É Ana. Você precisa lembrar, a mãe insistiu, quase em desespero. Você não é quem acha que é. Precisamos de ajuda. Clara engoliu em seco. Seu coração batia acelerado. O que aquela mulher queria dizer? Um quebra-cabeça insustentável se formava, e o silêncio anterior agora se tornava um grito ensurdecedor. Laís, antes tranquila, agora parecia uma tempestade. Ana? O que está acontecendo? Eu sou Laís. Mãe, o que você quer dizer com isso? Não sou Ana. As palavras saíam rápidas. Uma mistura de confusão e raiva. Clara estava perplexa. Ela nunca imaginou que a jovem carregava um segredo tão profundo. Quem era Ana? Você precisa enfrentá-lo, querida. A verdade está gritando, mas você se recusa a ouvi-la. A sala parecia vibrar com as revelações. Clara estava presa, cheia de perguntas. Por que a mãe estava tão convencida? E o que Laís, ou Ana, estava ignorando? Naquele momento, uma nova realidade se instalava. O que antes parecia um simples processo de autoaceitação, agora estava ameaçado por segredos inimagináveis. A sala, que era um espaço de cura, se transformou em um campo de batalha psicológico, e Clara percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Naquele instante, tudo parecia girar. Clara e Laís, ou Ana, como a mãe insistia, estavam imersas em uma confusão que cortava como faca. A voz da mãe ecoava desesperadamente pela sala. Mas antes que Clara pudesse pensar em algo para acalmar a situação, o telefone de Laís começou a apitar novamente. Era um vídeo, uma notificação que parecia insignificante, mas num momento de tensão elétrica, tudo fez sentido. Laís olhou rapidamente para a tela. Um misto de pânico e preocupação tomou conta do seu rosto. Não, não pode ser, sussurrou, deslizando os dedos nervosamente sobre o celular. Clara, com o coração na garganta, tentava alcançar o que estava acontecendo. Laís, digo Ana, o que é isso? A jovem apenas balançou a cabeça, menosprezando suas palavras, enquanto a mãe gritou do outro lado. Vocês precisam parar com isso. A verdade deve vir à tona. Então, com um tremor nas mãos, Laís clicou no vídeo. A tela iluminou-se e, em frações de segundo, uma imagem chocante inundou a sala. Era um clipe de notícias que mostra. O olhar desesperado de Laís se prendeu em uma das faixas. Nós somos todos Anas. O silêncio na sala virou uma tempestade. Os olhos de Clara se alargaram.
assim como os de Laís, agora Ana. Memórias começaram a fluir, rostos desconhecidos, vozes que ela não reconhecia. Uma infância que nunca foi realmente dela. Eu não entendo, gaguejou. Quem são essas pessoas? Quem é Ana? As perguntas saltavam, mas as respostas estavam cercadas por um véu de confusão e dor. A mãe interrompeu, a voz cortante. Porque você é Ana. Você deve se lembrar. E a tensão aumentou, perfurante, como um grito ensurdecedor. A sala ficou em silêncio novamente, mas dessa vez pesado. O olhar de Clara percorria o rosto de Laís, agora uma estranha, uma desconexão que antes não existia. O que estava acontecendo? Como tudo havia mudado em um piscar de olhos. A mente de Clara girava, tentando juntar as peças deste quebra-cabeça tortuoso. Laís, o que você sabe? Mas a jovem já tinha perdido a capacidade de responder, seus olhos buscando uma saída, uma maneira de escapar daquela realidade insuportável. Do nada, um barulho forte ecoou do corredor, como se alguém tivesse batido com força na porta. Clara e Laís, Ana, se entreolharam, paralisadas pelo clima de alerta. O que poderia ser? A mãe aproveitou a distração para gritar novamente. Você não pode fugir da verdade, querida. Está na hora de você encarar quem você realmente é. A sala parecia menor, o ar rarefeito. A tensão subia, tornando-se quase insuportável. E quando a porta se abriu abruptamente, todas as certezas que existiam se desvaneceram. Um homem entrou, vestindo um casaco escuro, sua expressão séria e seu olhar penetrante. Ana, você precisa vir comigo, agora. Com essas palavras, Clara sentiu sua respiração falhar. Quem é você? O que está acontecendo? A confusão se transformou em pânico. O homem olhou para Laís, Ana, e depois para a mãe, que parecia paralisada. O tempo está se esgotando. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. E um golpe, um fio invisível se rompeu. As relações, as histórias, tudo estava prestes a mudar. Clara, agora imersa em um mar de perguntas sem respostas, percebeu que o caminho à frente era desconhecido. O que mais ela não sabia? O que era essa verdade que se escondia nas sombras? Ela estava prestes a descobrir que o que parecia ser um simples ato de terapia se tornara uma jornada por uma realidade muito mais complexa do que ela poderia ter imaginado. A sala, que era um espaço de confissão, agora ressoava com segredos prestes a serem revelados. O eco daquela nova realidade a deixou em estado de choque. E a única certeza que restava era a incerteza que estava por vir. A pressão na sala crescia, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. O homem de casaco escuro, com um olhar firme, mantinha-se à porta, como o guardião de segredos que Laís, ou Ana, como sua mãe insistia, estava prestes a desvendar. Clara sentia seu coração pulsar, a adrenalina estimulando-a a agir. — Quem é você? Perguntou, a voz tremendo de preocupação. — Ana, você não pode ignorar isso. O tempo está se esgotando. O homem se aproximou. A expressão dela era uma mistura de confusão e terror, como se as paredes estivessem prestes a desmoronar. — Eu sou Daniel, um amigo da sua verdadeira mãe. O choque atingiu Clara como um soco no estômago. — Sua verdadeira mãe? Repetiu, a mente girando. Tudo o que acreditava estar entendendo desmoronava diante da revelação. Laís agora parecia uma criança perdida, incapaz de reconhecer sua própria história. O que estava acontecendo? — Deixa eu explicar, Daniel disse, a voz sólida como rocha. Você foi retirada da sua família biológica por motivos de segurança. Eles estão em perigo. É hora de você saber a verdade. Laís, agora Ana, gemeu,
os olhos vermelhos transbordando lágrimas. Eu não sou Ana, eu sou Laís. O desespero dela ecoou pela sala. Clara queria socorrê-la, mas a gravidade das palavras de Daniel a paralisava. Você precisa ouvir, Daniel insistiu, semblante sério. Não é só um nome. Sua vida e a de muitas outras pessoas estão em risco. A ação que você tomou ao se esconder foi forte, talvez até fatal. Eu não sei o quanto você possa lembrar, mas você estava em um grupo, lutando contra uma opressão. E eles ainda estão atrás de você. Um tremor percorreu o corpo de Laís. Seus ombros caíram. O quê? Que grupo? O que você quer dizer? Sua voz se quebrava a cada palavra, como se novos blocos de memória estivessem sendo jogados em um mar inquieto. Enquanto isso, o silêncio crescente se tornava exponencialmente desconfortável. Clara olhou para a mãe de Laís, ou Ana, que observava com um olhar fixo, um misto de dor e preocupação. Você precisa contar a verdade para ela. O desespero na voz da mãe fez Clara se sentir como uma intrusa. Eu não posso, a mãe respondeu, a voz falhando. Eu fiz o que era melhor. Era perigoso. Ela não estava pronta. O que está acontecendo? O grito de Laís ecoou, preenchendo a sala com uma mistura de raiva e desespero, como um relógio que estava prestes a estourar. O que você está escondendo, mãe? Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Os segredos eram uma bomba prestes a explodir. E a tensão era palpável. Laís, diga-lhe como você se sente. Mas antes que qualquer coisa pudesse se desenvolver, o barulho de sirenes cortou o ar, abruptamente penetrando no drama emocional. O som se aproximava. A luz de um carro de polícia iluminava a janela da sala, formando sombras longas e ameaçadoras. A realidade estava prestes a se deteriorar ainda mais. Precisamos sair. Agora! Daniel gritou, virando-se para Laís e a mãe, enquanto o olhar de Clara passeava desesperadamente entre os rostos. Não, eu quero entender. Laís não queria fugir. Eu preciso saber quem eu sou. Seu nome não é Ana, mas para eles, você é o que eles precisam. A resposta de Daniel foi rápida, mas as palavras mais do que cortavam. Elas desencadearam um terremoto de emoções. Naquele momento, enquanto a sala se tornava um foco de atividade, Clara viu a mãe de Laís se juntar a Daniel, como se estivessem conspirando. Seu coração afundou. O que isso significava? A verdade estava se desdobrando como um manto de dor e traição. Laís, ou Ana, olhava para a mãe e Daniel, então para Clara, buscando respostas. Tudo em que ela acreditava estava despedaçando. Você não tem que seguir as ordens delas, Laís. Você tem que se libertar. Clara não sabia se estava tentando encorajar ou alertar, e quando a porta se fechou, somando-se ao alvoroço do lado de fora, a única certeza que Clara tinha era que a vida de todos ali nunca mais seria a mesma. A revelação da verdadeira identidade de Laís, a urgência do momento e a chegada da polícia criavam uma tempestade. O que mais eles estavam escondendo? E quem realmente era Laís? As perguntas começavam a tomar um espaço insuportável em seus corações, enquanto a porta se abria novamente, revelando mais do que qualquer um estava preparado para enfrentar. A pressão na sala crescia, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Daniel, com seu olhar firme, mantinha-se à porta, como o guardião de segredos que Laís, ou Ana, como sua mãe insistia, estava prestes a desvendar. Clara sentia seu coração pulsar, a adrenalina a estimulando a agir. — Quem é você? Perguntou, a voz tremendo de preocupação. — Ana, você não pode ignorar isso. O tempo está se esgotando. O homem se aproximou, sem desviar o olhar de Laís. A expressão dela era uma mistura de confusão e terror, como se as paredes estivessem prestes a desmoronar. — Eu sou Daniel, um amigo da sua verdadeira mãe.
O choque atingiu Clara como um soco no estômago. Sua verdadeira mãe? Repetiu, a mente girando. Tudo o que acreditava estar entendendo desmoronava diante da revelação. Laís agora parecia uma criança perdida, incapaz de reconhecer sua própria história. O que estava acontecendo? Deixa eu explicar, Daniel disse, a voz sólida como rocha. Você foi retirada da sua família biológica por motivos de segurança. Eles estão em perigo. É hora de você saber a verdade. Laís, agora Ana, gemeu, os olhos vermelhos transbordando lágrimas. Eu não sou Ana, eu sou Laís. O desespero dela ecoou pela sala. Clara queria socorrê-la, mas a gravidade das palavras de Daniel a paralisava. Você precisa ouvir, Daniel insistiu, o semblante sério. Não é só um nome. Sua vida e a de muitas outras pessoas estão em risco. A ação que você tomou ao se esconder foi forte, talvez até fatal. Eu não sei o quanto você pode lembrar, mas você estava em um grupo, lutando contra uma opressão, e eles ainda estão atrás de você. Um tremor percorreu o corpo de Laís. Seus ombros caíram. O quê? Que grupo? O que você quer dizer? Sua voz se quebrava a cada palavra, como se novos blocos de memória estivessem sendo jogados em um mar inquieto. Com cada palavra, Clara sentia o nó na garganta se apertar ainda mais. O silêncio crescente se tornava exponencialmente desconfortável. Olhou para a mãe de Laís, ou Ana, que assistia com um olhar fixo, um misto de dor e preocupação. Você precisa contar a verdade para ela. O desespero na voz da mãe ecoou, mas Clara também estava cansada disso tudo. Eu não posso, a mãe respondeu, a voz falhando. Eu fiz o que era melhor. Era perigoso. Ela não estava pronta. Você está brincando? O grito de Laís ecoou, preenchendo a sala com uma mistura de raiva e desespero, como um relógio que estava prestes a estourar. O que você está escondendo, mãe? Clara sentiu um nó na garganta se apertar novamente. Os segredos eram uma bomba prestes a explodir e a tensão era palpável. Laís, diga-lhe como você se sente. Mas antes que qualquer coisa pudesse se desenvolver, o barulho de sirenes cortou o ar, abruptamente penetrando no drama emocional. O som se aproximava. A luz de um carro de polícia iluminava a janela da sala, formando sombras longas e ameaçadoras. A realidade estava prestes a se deteriorar ainda mais. Precisamos sair. Agora! Daniel gritou, virando-se para Laís e a mãe, enquanto o olhar de Clara passeava desesperadamente entre os rostos. Não, eu quero entender. Laís não queria fugir. Eu preciso saber quem eu sou. Seu nome não é Ana, mas para eles, você é o que eles precisam. A resposta de Daniel foi rápida, mas as palavras mais do que cortavam. Elas desencadearam um terremoto de emoções. E quando a porta se fechou, somando-se ao alvoroço do lado de fora, a única certeza que Clara tinha era que a vida de todos ali nunca mais seria a mesma. A revelação da verdadeira identidade de Laís, a urgência do momento e a chegada da polícia criavam uma tempestade. O que mais eles estavam escondendo? Foi então que de dentro do corredor, uma mulher entrou, ofegante e com um olhar apavorado. Não a deixem ir, gritou, com uma voz que Clara reconheceu imediatamente. Era Luísa, sua antiga colega de trabalho. A mesma Luísa que supostamente havia morrido em um acidente de carro anos atrás. A Luísa? Clara sussurrou, sem acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? Ela é parte disso. Ela sabe mais do que você imagina. Luísa olhou diretamente para Laís, Ana. Um olhar cheio de urgência e um misto de culpa que deixava tudo ainda mais confuso. Eu não entendo, Laís murmurou, olhando de uma para outra, a mente em frangalhos. Por que você está aqui?
O que isso significa? Eu tô aqui para te proteger. Luísa respondeu, mas as palavras caíram pesadas no ar. Mais perguntas surgiam, mais interrogações. Clara sentiu o chão desaparecer sob os pés. A ideia de que Luísa estava viva e enredada naquela confusão era demais para processar. E antes que alguém pudesse responder, mais uma sirene soou. Desta vez, não era só a polícia, mas veículos de emergência, em massa. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado nesta noite? O peso da verdade estava prestes a colidir com a realidade e Clara sentiu que as respostas que buscava poderiam destruir tudo o que conhecia. E se Luísa estava certo? Se Laís era realmente Ana, quem mais fazia parte disso tudo? O que mais estava escondido nas sombras, à espera de ser revelado? O tom na sala ficava mais tenso a cada segundo. Clara não sabia o que pensar, enquanto Luísa se aproximava, quase como uma sombra que retornava do passado. Laís, ou Ana, parecia presa em um turbilhão de emoções. Quem é você? O que você está fazendo aqui? A voz de Laís tremia, mas a determinação se firmava. Ela não ia ceder à confusão facilmente. Você precisa saber a verdade, Ana. Luísa disse, a voz urgente, como se as palavras fossem uma corda para salvar Laís de afundar ainda mais em seu próprio desespero. O olhar dela se deslocou rapidamente para a mãe de Laís, e Clara percebeu que aquela mulher estava pálida, quase em choque. Era como se Luísa estivesse apenas começando a desvelar um mistério profundo demais para ser ignorado. De verdade, Luísa, você está viva? Após tudo? Clara apenas conseguiu murmurar, sentindo a incredulidade tomar conta dela. Nós não temos tempo para explicações, exclamou Luísa, ignorando Clara. Ana, você precisa vir comigo, agora. Eles vieram atrás de você. Quem? Quem está atrás de mim? Laís gritou, as palavras cortando o ar. A intensidade do momento atingiu Clara como um soco. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. E mais um grupo entrou. Eram homens uniformizados, suas expressões sérias e focadas. Todos pro chão. Ninguém se mexa. As vozes ecoaram e a sala virou um caos. Clara gritou, instintivamente empurrando Laís para longe dos homens. Foi nesse momento que Laís gritou. Mãe! Ela virou-se, o desespero claro em seu rosto. A mãe a abraçou, mas a transformação no olhar dela fez Clara prender a respiração. Aquela mulher, que parecia tão solidária, agora estava calcificando em algo diferente. O que Clara não sabia era que neste instante uma metralhadora de revelações e segredos estava prestes a ser disparada. Por favor, a verdade! A mãe de Laís implorou a Luísa, seu tom agora um sussurro entrecortado. Os homens na porta diminuíram a pressão, mas seus olhos eram como garras, prontos para atacar. Luísa olhou de volta para a mãe. Você não pode esconder mais. A Ana, Laís, ela não é apenas uma jovem comum. Ela faz parte de algo muito maior. Cada palavra foi como uma lâmina afiada, cortando a tensão já pesada no ar. Não, você não pode dizer isso. A mãe de Laís, ou melhor de Ana, arregalou os olhos. Isso vai levar à destruição. E foi nesse instante que tudo mudou. Um dos homens, um líder do grupo, deu um passo adiante. Destruição? Você não tem ideia do que está acontecendo. A vida dela, a nossa, tudo estava em risco desde o início. E o coração de Clara disparou. Do que você está falando? O que significa isso? Cada palavra se sentia como um eco distante.
A verdade que parecia estar se aproximando, mas ainda não tomava forma. Laís olhou de Luísa para sua mãe e depois para os estranhos. Me digam a verdade. Quem sou eu realmente? O desespero em sua voz cortou o silêncio como uma faca. O líder do grupo deu um passo para frente, seus olhos escuros pesados. Você é a peça-chave. O que está por trás de todas essas mentiras é sobre um experimento, Ana. Você é uma protótipo que se rebelou. E enquanto ele falava, o que antes era uma sala de terapia virou uma assembleia de segredos mortais. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que estava acontecendo com Laís, ou Ana, mudava tudo, e a verdadeira extensão da mentira a envolvia como uma tempestade. A revelação estava ali, mas como isso mudaria o futuro deles? Que mais estava escondido sob a superfície? Então, a sirene começou a tocar de novo e garras invisíveis pareciam apertar sobre todos os presentes. A verdade não estava pronta para ser revelada. Ainda havia segredos por descobrir. Como eles entrariam em um novo caminho quando tudo que conheciam estava prestes a ser desfeito? Nem mesmo Clara sabia, mas no fundo sentiu que a noite apenas começava. A tensão na sala era insuportável. O olhar de Laís, agora Ana, segundo os estranhos, vagava entre os homens uniformizados e Luísa, sua antiga colega que supostamente havia morrido. Clara não conseguia processar tudo. O clima ficava denso a cada momento. Quem é você? Ana exigiu saber com a voz trêmula. Eu sou a Luísa e estou aqui para te proteger. As palavras de Luísa estavam carregadas de desespero. A sala parecia pequena e todo mundo estava se sentindo claustrofóbico. Ana, você precisa acreditar na Luísa, gritou Daniel. Eles estão atrás de você. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Ele se virou para os homens. E vocês não podem levar uma garota assim. O quê? O que está acontecendo? Ana estava em pânico, sua respiração acelerada. Clara estava congelada, absorvendo cada palavra, cada nuance. Nesse instante, a porta se abriu de novo e um grupo de pessoas, homens e mulheres, irrompeu. Todos pareciam estar em uma missão. Um deles, com o rosto coberto por uma máscara, levantou as mãos. Não se movam. Temos o que precisamos. Precisamos sair. Agora! Daniel gritou, mas o tempo havia se estancado. Clara viu o olhar de Ana mudar, como se uma luz estivesse acendendo em sua mente. Não! Ana gritou, fazendo esse outro grupo parar. Quem são vocês? O que vocês querem de mim? Então, em um movimento rápido, um dos homens da nova equipe tirou algo do bolso. Era uma ficha, um documento que Clara não conseguia ver claramente. Ana, você é parte de um experimento chamado Projeto Liberdade. É uma manipulação precisa, uma combinação de treinamento e condicionamento. Você era uma das principais, mas algo deu errado. Ele olhou para a mãe de Ana, agora pálida como nunca. E você? Você vendeu sua filha para isso. A sala paralisou. O ar ficou pesado enquanto cada pessoa tentava assimilar as palavras. As partes de Clara, indo de confusão à raiva, estavam explodindo. A mãe de Ana estava agora em um estado de choque absoluto. Não, eu fiz o que tinha que ser feito. Era para proteger você. Eu nunca pude contar a verdade. A mulher se virou para Ana, seus olhos cheios de lágrimas. A comoção aumentou, e as sirenes que antes eram distantes agora chegavam mais perto. Mas quando Ana levantou a mão, todo mundo se silenciou. O que você está dizendo? Sua voz era um sussurro, mas cheia de emoção. Você me vendeu? Por que você fez isso? E o que mais você escondeu de mim? Os homens em pé na porta olhavam nervosamente para o movimento da polícia do lado de fora. O que viria a seguir era um misto de choque e incerteza. Um dia você vai entender, Ana.
seu pai, e neste momento o estrondo de um disparo ecoou pela sala. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Um dos estranhos caiu e o caos se instalou. Gritos explodiram enquanto a sala se tornava um campo de batalha. A mãe de Ana mergulhou para proteger a filha. Vá, agora! Mas Ana hesitava entre o desamparo e a necessidade de saber sua verdadeira história. O mundo estava desmoronando ao redor delas. Clara estava presa entre o impulso de ajudar e a urgência das sirenes, enquanto o cenário explodia em pânico. E naquele caos, uma verdade mais profunda poderia emergir. Algo que reconfiguraria para sempre as relações entre eles. Quando Ana finalmente olhou para Clara, seu olhar estava carregado de aquela tempestade interna. Eu não sei quem sou, mas por favor me ajude. Como mais está por trás disso? Era uma súplica, mas Clara sentiu que a resposta que ela buscava estava prestes a ser revelada. Sem saber o que fazer, Clara gritou: Laís, precisamos ir. Mas Ana já havia decidido. A certeza de quem ela era parecia se esvair com cada segundo que passava, e a única coisa que ela podia sentir era um desespero profundo. O que estava em jogo? E o que mais estava oculto? Naquele momento, a verdade seria a única saída, mas também a porta para o desconhecido. A tensão na sala era insuportável. O olhar de Laís, agora Ana, segundo os estranhos, vagava entre os homens uniformizados e Luísa, sua antiga colega que supostamente havia morrido. Clara não conseguia processar tudo. O clima ficava denso a cada momento. Quem é você? Ana exigiu saber, com a voz trêmula. Eu sou a Luísa e estou aqui para te proteger. As palavras de Luísa estavam carregadas de desespero. A sala parecia pequena e todo mundo estava se sentindo claustrofóbico. Ana, você precisa acreditar na Luísa, gritou Daniel. Eles estão atrás de você. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Ele se virou para os homens. E vocês não podem levar uma garota assim. O quê? O que está acontecendo? Ana estava em pânico, sua respiração acelerada. Clara estava congelada, absorvendo cada palavra, cada nuance. Nesse instante, a porta se abriu de novo, e um grupo de pessoas, homens e mulheres, irrompeu. Todos pareciam estar em uma missão. Um deles, com o rosto coberto por uma máscara, levantou as mãos. Não se movam. Temos o que precisamos. Precisamos sair. Agora! Daniel gritou, mas o tempo havia se estancado. Clara viu o olhar de Ana mudar, como se uma luz estivesse acendendo em sua mente. Não! Ana gritou, fazendo esse outro grupo parar. Quem são vocês? O que vocês querem de mim? Então, em um movimento rápido, um dos homens da nova equipe tirou algo do bolso. Era uma ficha, um documento que Clara não conseguia ver claramente. Ana, você é parte de um experimento chamado Projeto Liberdade. É uma manipulação precisa, uma combinação de treinamento e condicionamento. Você era uma das principais, mas algo deu errado. Ele olhou para a mãe de Ana, agora pálida como nunca. E você vendeu sua filha para isso? A sala paralisou. O ar ficou pesado, enquanto cada pessoa tentava assimilar as palavras. As partes de Clara, indo de confusão à raiva, estavam explodindo. A mãe de Ana estava agora em um estado de choque absoluto. Não, eu fiz o que tinha que ser feito. Era para proteger você. Eu nunca pude contar a verdade. A mulher se virou para Ana, seus olhos cheios de lágrimas. A comoção aumentou e as sirenes que antes eram distantes agora chegavam mais perto. Mas quando Ana levantou a mão, todo mundo se silenciou. O que você está dizendo? Sua voz era um sussurro, mas cheia de emoção. Você me vendeu?
Por que você fez isso? E o que mais você escondeu de mim? Os homens em pé na porta olhavam nervosamente para o movimento da polícia do lado de fora. O que viria a seguir era um misto de choque e incerteza. Um dia você vai entender, Ana. Seu pai? E neste momento, o estrondo de um disparo ecoou pela sala. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Um dos estranhos caiu e o caos se instalou. Gritos explodiram enquanto a sala se tornava um campo de batalha. A mãe de Ana mergulhou para proteger a filha. Vá, agora! Mas Ana hesitava entre o desamparo e a necessidade de saber sua verdadeira história. No último segundo, um grupo ainda maior irrompeu pela porta. Era a polícia, armas em punho. Para o chão! Todos no chão! A ordem cortou o ar como uma faca. Confusão reinou. A visão de armas, gritos e correria deixava tudo mais surreal. Ana se pôs a gritar: "Não sou Ana, sou Laís." E as palavras ecoaram na sala, mas ninguém a ouviu entre o caos. Então Clara viu algo que a fez congelar. Um dos policiais, um homem com feições conhecidas. Era seu ex-colega de faculdade, Rafael. Ele havia se afastado do circuito policial anos atrás, mas ali estava ele, em meio à confusão. Seu rosto um emaranhado de emoções. "Clara, o que está acontecendo aqui?" gritou, passando sua gaze rapidamente sobre Ana. "Rafael!" Clara conseguiu gritar. "Você precisa ajudá-la. Ela não sabe o que está acontecendo." No entanto, enquanto Rafael se aproximava, algo em seu olhar mudava. Ele não estava ali para ajudar. Era como se sua expressão estivesse se transformando em algo sombrio. "Não posso fazer isso, Clara. Você não sabe o que está em jogo." Ele estava calmo, quase obsceno em sua serenidade, enquanto o caos ao redor se intensificava. Em um surto de adrenalina, Ana puxou Luísa para perto. "Por que você está aqui? O que você sabe sobre mim?" A resposta de Luísa foi cortada por um grito. "Porque você é uma ameaça, Ana. Você não entende, mas você foi treinada para ser uma arma. Eles não podem deixá-la viva." Clara sentiu seu coração acelerar. O que mais havia ali? O que isso significava? A verdade, que costumava parecer um conceito claro, agora estava envolta em neblina. "Mas eu sou só uma pessoa comum." Ana estava entristecida. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a realidade a esmagava. Mas Clara reconheceu que havia algo mais em jogo, sombrio e maior do que poderiam imaginar. Enquanto a pressão aumentava e as sirenes continuavam a gritar, uma nova revelação se formava na mente de Clara. O que ela realmente sabia? E por que Rafael parecia tão diferente? "O que mais você sabe?" gritou, olhando nos olhos dele, buscando respostas. Mas a única coisa que ela recebeu foi um olhar vazio, e antes que pudesse perguntar novamente, a sala ficou envolta em um clarão ofuscante. Em um instante, tudo se transformou em um borrão de luz e sombra, e a realidade que conheciam tremeu sob seus pés. O que estava prestes a ser revelado os deixaria sem chão. E a única certeza era que não havia volta. A luz ofuscante envolveu todos na sala, como se um fogos de artifício tivesse sido aceso no centro daquele caos. Ana, com o coração a mil, piscou várias vezes, tentando clarear a mente. O rosto de Rafael se tornava uma mancha indistinta no meio das pessoas espalhadas, angustiadas, buscando em refúgio. Eu não sou nada disso!" Ana gritou, numa mistura de medo e indignação. As palavras pareciam ecoar, mas a verdade se aproximava dela como um fantasma. A sala tornou-se um turbilhão de vozes confusas e gritos desesperados. Enquanto a pressão aumentava, uma figura familiar surgiu, e Ana ficou congelada ao reconhecê-la. Era sua avó, Maria, que não via desde a infância.
Ana, ela exclamou com uma expressão que misturava amor e terror. Eu vim te buscar. Os policiais, visivelmente confusos, desviaram o olhar para a entrada onde Maria estava. Você não pode levar a menina, um deles disse. Mas Maria não parecia se importar. Ela avançou, a determinação estampada no rosto. Você não entende. Ela precisa saber a verdade. O que fizemos? As palavras dela foram cortadas por um grito estridente. Todo mundo virou a cabeça em direção à porta, onde um novo grupo de pessoas entrou. Não eram os homens da primeira equipe, mas sim pessoas com uniformes que Ana nunca viu antes. E no meio deles, um homem que causou um frio na espinha dela. Oi, Ana. Quanto tempo? Ele disse. E as palavras saíram de sua boca como um veneno. Era o seu antigo amigo, Lucas, alguém que ela acreditava ter deixado para trás em um passado confuso e doloroso. Vejo que você ainda está se metendo em encrenca. Ana sentiu o estômago revirar. O que você está fazendo aqui? Sua voz soltou-se como um sussurro, totalmente sem força. O rosto de Lucas estava cheio de desprezo e certeza, como se ele estivesse ali para cumprir uma missão terrível. Estou aqui para garantir que o projeto seja concluído, Ana. Você é o ativo mais importante que temos, ele explicou, desdenhoso. As revelações começaram a se acumular como uma avalanche. Você não pode levar ela, gritou a mãe de Ana, a voz dela se quebrando. Maria a afastou, entrando na frente de Ana como um escudo. Clara estava em estado de choque, olhando para Lucas como se estivesse vendo um espírito. A sala fervia em tensão e o tempo parecia estagnar por um momento cheio de expectativa. Você realmente acha que estava protegendo sua filha? Lucas falou com um sorriso irônico, direto para a mãe de Ana. Você a vendeu, e agora estamos aqui para levá-la de volta ao treinamento. Não podemos deixar que ela se lembre do passado. O que sabe pode lhe custar a vida. As palavras dele cortaram o ar, e Ana ficou paralisada. Vendeu? Mãe, o que ele está dizendo? O nó na garganta dela parecia um cabo de guerra. As verdades ocultas estavam prestes a vir à tona. Eu fiz isso para sua segurança, Ana. Havia forças que queriam terminar o que começaram. A mãe respondeu, desesperada, e cada palavra parecia afundar mais a alma de Ana. O ambiente implodiu em gritos e empurrões, e naquele momento, tudo que Ana conhecia se desfez. A figura de seu avô, que ela havia amado tanto, se tornava uma sombra, e quando ela olhou para trás, Lucas havia dado um passo à frente, mantendo a boca curvada num sorriso cruel. Não se preocupe, você vai entender. Você é muito mais do que uma simples garota, ele disse. Os joguinhos acabaram, Ana. Chegou a hora de você reencontrar seu verdadeiro eu. O silêncio cortante voltou, e Ana sentiu uma onda de pânico inundar seu corpo. O que realmente estava acontecendo? O que ela havia ignorado por tanto tempo? Sua avó, sua mãe, tudo parecia um grande engano. E os homens à sua volta, com suas intenções obscuras, tornavam tudo ainda mais insuportável. Se não me deixar ir agora, vai se arrepender, Ana vociferou. Mas a voz estava embargada. Naquele momento, ela percebeu que as respostas que procurava estavam mais próximas do que pensava. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão repentina a fez pular. O chão tremeu, e a realidade ao redor começou a desmoronar. A porta se abriu, revelando mais pessoas armadas. E Clara soube que a luta apenas estava começando. Enquanto tudo desmoronava, a única certeza era a incerteza. E o que mais viria por aí? O que Ana realmente era? Os segredos estavam à espreita, prontos para serem revelados em meio ao caos avassalador. A sala explodiu em caos. O barulho dos gritos misturado com sirenes zunindo do lado de fora fez o coração de Ana disparar. O que vocês querem de mim?
Sua voz soou como uma súplica, cheia de medo e confusão. Lucas avançou, seu sorriso irônico cortando o ar como uma lâmina. Você é a chave, Ana. Nunca soube que tinha o poder, mas está prestes a descobrir. Maria, a avó, recuou um passo, colocando-se na frente da neta como um escudo. Não a toque. Sua voz tremia, mas a determinação era inegável. O clima estava tenso, e Clara sentiu o nó em sua garganta aumentar enquanto observava. O que estava em jogo aqui? Era mais do que apenas uma luta por liberdade. Tratava-se de saber quem Ana realmente era. A sala parecia estar se fechando ao redor deles, e a luz que inundava o espaço fez as sombras se contorcerem. Um novo grupo de agentes entrou, escudos à frente, como guerreiros prontos para a batalha. Todos no chão. Um deles gritou e novamente o caos tomou conta. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Tinha escolhido a verdade, mas isso poderia custar sua vida. Clara, precisamos ir. Daniel gritou, puxando-o para fora daquele turbilhão. Mas a mente de Ana estava em um frenesi. Não, eu preciso entender. Mãe, o que mais você escondeu de mim? Naquele momento, algo estalou. A mãe de Ana olhou nos olhos da filha. Um abismo de amor e arrependimento. Ana, desculpe. O que fiz foi por amor e medo. Você é especial demais para o mundo lá fora. Especial? Ana riu, uma risada nervosa. Isso só me trouxe dor. E com um movimento poderoso, ela se virou, encarando Lucas. Eu não sou objeto. Nunca fui. Nesse instante, algo dentro dela despertou. Uma energia, uma força que não sabia que possuía. E com isso, uma onda de luz irrompeu, envolvendo todos na sala. As pessoas hesitaram e Ana inspirou fundo. Se você acha que pode me controlar, você está enganado. Não, volte! Lucas gritou, o desespero marcando sua expressão. Mas Ana respirou fundo, e o que parecia ser um turbilhão exterior se tornou clareza. Ela estava no controle. Assim que as vozes de protesto se amplificaram, Ana percebeu que sua luta não era apenas dela. Era o eco de muitas vozes, de muitas histórias, incluindo a de Clara. Com um gesto amplo, ela liberou a energia que despertou como um grito de libertação. O impacto foi imenso. As pessoas ao seu redor foram empurradas para trás, e as paredes tremeram. Clara, Dan e Maria se uniram a ela, formando uma barreira de amor e proteção. Vá, agora! Daniel gritou, e todos se dirigiram à saída aflitos. As sirenes se aproximavam, e o clima tornava-se insuportável. Mas Ana olhou para o grupo, e pela primeira vez sentiu que estava cercada por verdadeiros aliados. Juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O que aconteceu em seguida foi o inesperado. Quando cruzaram pela porta, não encontraram um exército pronto para atacá-los, mas sim uma nova vida, uma nova chance de se redescobrirem. Ana, agora livre, viu um pôr-do-sol se formar à frente. Era a primeira vez que olhava para o futuro sem amarras. Obrigada, Clara, Ana disse, lágrimas nos olhos. E então Clara sorriu de volta, sabendo que mesmo em meio à dor e o caos, havia esperança. O que viria a seguir seria um recomeço. E enquanto se afastavam, Clara olhou para a câmera, sabendo que essa era a história de muitas vidas. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa mensagem de fé e luta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Você precisa se inscrever agora. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos nessa missão.
Aquilo não era apenas um apelo, era um grito de esperança, um chamado para a mudança. O futuro estava em suas mãos.